Quanto vale o orgulho quando seu preço é medido por dezenas de milhares de corpos apodrecendo vivos? Lâminas de bronze colidem inutilmente contra a pedra. Patrulhas aqueias vasculham às cegas a margem calcinada do escamandro. O mar vomita metodicamente na areia enegrecida os destroços das galeras de guerra. O maior exército do mundo antigo está encurralado em sua própria armadilha. Centenas de reis e uma multidão incontável de guerreiros cruzaram o mar Egeu em busca de uma vingança rápida, mas acabaram reféns de muralhas alheias. Como relatam as crônicas antigas, os grandes heróis não morrem aqui por golpes nobres de lança. São ceifados por uma reles disenteria. São sufocados pela febre em tendas fétidas. Corre o ano de 1184 a.C. Ao final do 10º ano de um cerco extenuante, o conflito chega a um impasse absoluto. Troia não se rende. A coalizão aqueia desmorona diante dos olhos de todos. O acampamento dos sitiantes transformou-se em uma necrópole vasta e nauseabunda. As carcaças de madeira de centenas de navios, arrastados para a praia há 10 longos anos, ressecam e racham sob o sol implacável. As cordas viram pó. As velas apodrecem, cobertas por um mofo negro. Recuar pelo mar em embarcações avariadas equivale a um suicídio em massa. Não há madeira para reparos. Toda a vizinhança foi desmatada há muito tempo para lenha e piras funerárias. Tomar a cidade por assalto direto tornou-se uma impossibilidade física. As muralhas ciclópicas de Troia erguem-se sobre a planície. Os blocos de pedra estão tão perfeitamente ajustados que não se consegue passar a lâmina de uma faca entre eles. No topo dessas torres, vigiam os troianos. Um sentinela comum, apoiado no parapeito escaldante, limpa o suor acre dos olhos. Ele está exausto. Esqueceu o gosto de carne fresca, mas olha para baixo com um desprezo arrogante. Sua cidade bloqueia as principais rotas comerciais do Egeu, e é justamente essa riqueza colossal, trancada nos celeiros, que impede os aqueus de recuar. A ganância prende o exército de Agamenon com mais força do que qualquer corrente. Cobre, ouro e o controle dos estreitos. Este é o verdadeiro preço desta guerra, oculto sob o belo mito da rainha sequestrada. Mas a disciplina de ferro dos gregos está rachando. Motins espontâneos estouram nas fileiras. Guerreiros famintos, cobertos de úlceras e cicatrizes, reúnem-se diante das tendas dos líderes. Exigem o retorno imediato para casa. Agamenon perde o controle. Suas ordens afogam-se no murmúrio surdo da multidão armada. Todas as manhãs, comandantes leais arrastam os instigadores para postes de madeira na borda do acampamento. Execuções públicas aterrorizantes tornam-se a única ferramenta para manter o poder. Com chicotes e uma crueldade exemplar, os generais tentam segurar a máquina de guerra que se esfacela. A tensão no acampamento atinge o ponto crítico. Uma palavra errada, uma faísca, e um exército de milhares voltará suas lâminas contra seus próprios chefes. A guerra exige brutalmente um novo paradigma. A força bruta fracassou definitivamente. Os troncos dos arietes estilhaçam-se contra os portões inacessíveis. Túneis desabam sobre as cabeças dos mineradores, enterrando-os vivos sob o peso da terra. Cada incursão noturna termina apenas com novas carroças carregadas de mortos. A fumaça das piras funerárias obscurece o céu sobre a planície todas as noites. O cheiro de carne queimada impregnou a pele de cada sobrevivente. É neste momento de estagnação sangrenta absoluta que surge um tipo de combate completamente diferente: a arte da mentira. Odisseu, rei de Ítaca, não acredita em combate honrado. Ele passa horas no limite do alcance de uma flecha, estudando friamente a alvenaria morta das fortificações troianas. Sua mente funciona de outra forma. Enquanto Agamenon conta furiosamente as perdas diárias, Odisseu busca um erro sistêmico na psique dos defensores. Ele avalia o inimigo não como um exército, mas como um mecanismo. Ele compreende uma verdade imutável. Esses portões não podem ser derrubados por fora, só podem ser abertos por dentro. A elite troiana, ao contrário,
embriaga-se com sua invulnerabilidade. O rei Príamo e seus conselheiros militares acreditam cegamente na espessura indestrutível da pedra. Consideram cada assalto repelido como uma confirmação direta de sua escolha divina. Essa autoconfiança arrogante é sua principal e fatal fraqueza. O isolamento longo e extenuante distorce a percepção da realidade. A tensão constante dos primeiros anos foi substituída por um desprezo perigoso pelo inimigo. E o desprezo sempre precede a catástrofe. Os governantes troianos esqueceram que um cerco quebra não apenas muralhas, mas também mentes. Enquanto na cidade sitiada, contam-se meticulosamente os escassos restos de grãos, esperando vencer o inimigo pelo cansaço, na tenda de Odisseu, nasce um plano que anula todas as regras conhecidas da Guerra da Idade do Bronze. Não se trata de uma tática de ruptura rápida, mas de uma sabotagem psicológica de várias etapas. A ideia soa insana e, a princípio, provoca a fúria dos chefes conservadores. Mas a fome os obriga a ouvir. Os aqueus terão que jogar com os instintos mais primitivos do adversário, com sua ganância, com sua vaidade e com seu desejo desesperado e patológico de acreditar em um milagre após 10 longos anos de privações. As palavras de Odisseu foram claras. Se o inimigo se orgulha de sua inacessibilidade, é preciso dar-lhe um símbolo desse orgulho, recheado de morte. Naquela mesma noite, na extremidade oposta do acampamento aqueu, começam a cortar a madeira restante dos navios. O bater de machados pesados ecoa pela planície morta. Os troianos, do alto de suas torres, ainda não sabem que esse som monótono marca as últimas horas de sua civilização milenar. Resina e tábuas serradas logo se transformarão em um laço em volta do pescoço da cidade invicta. Na condenada Troia, o rei olha com entusiasmo para esse laço, confundindo o início do fim com um grande presente do destino. Após 10 anos de isolamento sufocante, a névoa matinal sobre as portas esseias não é rompida pelo som de uma trombeta de guerra, mas pelo grito desconexo, quase histérico, de um vigia. O manto espesso desliza lentamente em direção ao mar, revelando uma cena impossível e chocante, onde por longos anos fervilhava o acampamento inimigo, transbordando ódio e o tilintar de armas. Agora sobe apenas a fumaça densa de fogueiras que se apagam. A praia está vazia. Centenas de mastros curvos, que riscavam a linha do horizonte, desapareceram sem deixar vestígios. O mar está absolutamente limpo. Os troianos paralisam nos parapeitos de pedra. O ar vibra com um choque silencioso. Os pesados ferrolhos de bronze, que não se moviam desde o início do cerco, recuam com um gemido forçado. As dobradiças guincham com a ferrugem de uma década. O portão abre-se lentamente. Primeiro, timidamente, mantendo os escudos cerrados, sai a vanguarda armada. Os guerreiros pisam na terra calcinada, esperando uma emboscada em cada trincheira abandonada. Verificam metodicamente cada pilha de cinzas. Mas ao redor, há apenas cinzas cinzentas, cacos de ânforas quebradas, ossos velhos e o fedor insuportável de dejetos apodrecendo. Logo atrás dos destacamentos, uma multidão irrompe pelos portões. A claustrofobia de 10 anos explode em um rugido selvagem e primitivo. Milhares de cidadãos famélicos correm pela areia escaldante. Caem de joelhos e engolem avidamente o vento salgado, recusando-se categoricamente a acreditar na própria salvação. A mola psicológica, comprimida até o limite crítico, solta-se com uma força destruidora. A cidade transborda para fora, ao encontro de sua aniquilação inevitável. É no centro desse delírio coletivo que uma anomalia colossal atrai a atenção da multidão. No meio das cinzas abandonadas, como um monumento fúnebre à própria guerra, ergue-se uma construção monstruosa. Um cavalo de madeira de dimensões verdadeiramente gigantescas. Seus flancos brutos são feitos de tábuas de navio grossas e escurecidas pelo sal marinho.
Dele emana um cheiro forte e acre de resina, aquecida pelo sol e madeira úmida. As dimensões imponentes da estrutura esmagam a vontade. O ídolo paira imóvel sobre as pessoas que se agitam. Enquanto os plebeus entram em êxtase, a elite troiana mantém uma tensão fria. O rei Príamo, apoiando-se pesadamente em um cajado, aproxima-se do colosso cercado por sua guarda pessoal. Os rostos de seus conselheiros estão contorcidos por uma mistura complexa de suspeita e ganância contida. Começa uma barganha política dura e cínica sobre os destroços do acampamento inimigo. Jovens comandantes exigem que a estrutura seja queimada imediatamente, pois veem nela uma armadilha óbvia. Os olhares afiados dos veteranos deslizam com desconfiança pelas juntas das tábuas, estranhamente ajustadas. Sugerem perfurar o revestimento com lanças pesadas ou lançar o monstro de um penhasco sobre as rochas afiadas, destruindo a própria memória do cerco. Mas o pragmatismo militar é instantaneamente estilhaçado pelo fanatismo político. Os sacerdotes apontam para os símbolos rudimentares esculpidos no flanco do ídolo. Segundo sua versão, os aqueus dedicaram este cavalo à deusa Atena, como pagamento pelos santuários profanados e uma prece por um retorno seguro. Esta hipótese torna-se a justificativa ideal para a cúpula governante. Possuir o presente de uma deusa poderosa significa herdar sua proteção e afirmar para sempre sua superioridade sobre os vizinhos. A hipocrisia e a vaidade vencem a cautela instintiva básica. Nenhum dos governantes quer destruir com as próprias mãos a fonte de um futuro poder absoluto. Discutem ferozmente sobre o status do troféu sagrado, sem sequer tentar investigar minuciosamente seu interior. Ao meio-dia, o boato sobre a oferenda divina toma conta definitivamente das ruas estreitas de Troia. A cidade embriaga-se rapidamente, sem uma única gota de vinho. O esgotamento físico e moral de 10 anos exige um alívio imediato e incondicional. As pessoas recusam-se categoricamente a acreditar em uma ameaça oculta. A mente de todo um povo rejeita furiosamente a própria possibilidade de continuação das hostilidades. A euforia sofre uma mutação instantânea para uma psicose de massa. A disciplina desmorona diante dos olhos. Comandantes tentam estabelecer cordões de isolamento nos portões, mas soldados exaustos simplesmente jogam seus escudos no chão e misturam-se à multidão festiva. Os troianos arrastam para perto do colosso grossas cordas de navio, convenientemente deixadas pelo astuto inimigo na areia. Centenas de mãos calejadas agarram o cânhamo bruto e amarram firmemente os suportes poderosos do monstro de madeira. As pessoas preparam-se voluntariamente para arrastar essa maldição maciça para dentro de sua própria casa. A verdadeira armadilha não se fecha no momento em que os sabotadores aqueus se escondem na escuridão do ventre de madeira. A armadilha real fecha-se agora. A vítima, em júbilo, toma a decisão de colocar em si mesma a coleira mortal. Enquanto os governantes dividem arrogantemente uma glória política ainda não conquistada, e a multidão enlouquecida perde a voz em hinos de vitória, ninguém do lado de fora percebe um detalhe crítico. Ninguém ouve o som metálico surdo, quase imperceptível, vindo das profundezas do ventre de madeira escaldante. Como se alguém lá dentro, sufocando no calor insuportável, tivesse acidentalmente batido a lâmina de uma espada em uma viga de carvalho. Mas o rugido triunfante de dezenas de milhares de gargantas engole para sempre esse primeiro rangido do massacre noturno que se aproxima. O arquiteto da morte já espera sua hora, enquanto o suor inunda os olhos daqueles trancados na madeira abafada. Dentro do ventre de carvalho escaldante, não há espaço para triunfo. O que reina é o sufocamento. O arquiteto epeu padece com o fedor acre do suor humano e da resina aquecida pelo sol. Algumas dezenas de guerreiros aqueus de elite sentam-se ombro a ombro na escuridão total. O ar torna-se denso, pegajoso.
Praticamente não há o que respirar. Odisseu, com um olhar frio e calculista, controla cada soldado nesta estreita prisão de madeira. As grevas de bronze estão firmemente envoltas em panos grossos, as espadas presas nas bainhas. Nem um único som. Um movimento acidental, um ataque de tosse traiçoeiro ou um tilintar de metal seria fatal. Este colosso de madeira é uma obra-prima da engenharia militar. Epeu calculou com precisão matemática a distribuição de peso, o sistema oculto de ventilação e a confiabilidade das escadas internas. Mas ele não podia anular o sol implacável do Egeu. A temperatura sobe incessantemente, e o metal incandescente das armaduras queima cruelmente a pele úmida. Os homens suportam a tortura em silêncio, ouvindo atentamente o ruído abafado vindo de fora. Do lado de fora, desenrola-se um drama histórico fundamentalmente diferente. O sacerdote Laocoonte, abrindo caminho furiosamente pela multidão festiva e embriagada, chega à base da estátua. Ele vê o que os cidadãos, cegados pela euforia, recusam-se a notar: o peso anômalo da estrutura e os rastros profundos dos largos trilhos de madeira na areia. Como relatam as crônicas antigas, o sacerdote arranca de um guarda uma pesada lança de combate. Um movimento brusco, um golpe preciso, e a ponta de bronze crava-se com força no flanco de madeira. Um estrondo surdo e gutural ecoa ameaçadoramente. Dentro da estrutura, o bronze oculto tilinta quase imperceptivelmente. As palavras de Laocoonte soam como uma sentença. Não acreditem em presentes que trazem a morte, mesmo vindos de fugitivos. Ele implora que queimem a construção, mas a multidão ri e os governantes apenas franzem o senho, irritados. Eles não tolerarão dúvidas sobre seu triunfo. Ao meio-dia deste dia decisivo, o grau de loucura coletiva atinge seu pico. O calor derrete não apenas o ar, mas também a razão. E é aqui que ocorre o evento que quebra, irrevogavelmente, a lógica de sobrevivência de todo um estado. Da espuma do mar, surgem subitamente duas serpentes gigantescas, que rastejam silenciosamente direto para o altar, onde está Laocoonte com seus filhos. Os cronistas descrevem isso como intervenção divina. Analistas frios veem uma coincidência trágica que eliminou o único crítico lúcido do cerco. Os répteis envolvem os corpos das vítimas em anéis musculares. O sacerdote sufoca. Ossos estalam. A multidão, em choque, recua. Nenhum soldado saca a espada. Para os troianos, não é uma tragédia sem sentido, mas a prova de que as forças superiores puniram quem ousou levantar armas contra o presente sagrado. As dúvidas morrem junto com o sacerdote. A infecção psicológica assume o controle total da elite militar troiana. O enorme ídolo de madeira é reconhecido como uma relíquia inviolável. Surge, porém, um impasse logístico. As dimensões do monstro excedem o vão das portas esséias. A estrutura não passa. Por 10 anos, os engenheiros troianos orgulharam-se desses portões indestrutíveis que resistiram aos arietes aqueus. Mas o que a força bruta não conseguiu fazer, a fé cega de seus próprios cidadãos faz agora. O rei Príamo, embriagado por uma falsa segurança, dá uma ordem suicida: desmontar parte da muralha defensiva principal. A multidão, com entusiasmo selvagem, aceita o comando ruinoso. Cidadãos correm com alavancas e picaretas. Pedreiros que antes reforçavam as rachaduras sob fogo inimigo, agora arrancam com fúria os blocos ciclópicos. A pedra milenar cede. Os troianos destroem, com as próprias mãos, sua couraça invencível. Uma poeira cinza sobe sobre a cidade festiva, enquanto a brecha se amplia. O monólito caiu não por espadas estrangeiras, mas por uma decisão voluntária da vítima. Os defensores preparam o caminho para sua própria morte, arrastando-a para o coração da Acrópole. Dentro do ventre de madeira, Odisseu ouve o som dos blocos caindo. Os eixos emitem o primeiro rangido ensurdecedor, e o colosso inicia seu movimento para a ferida aberta da cidade. Os grossos eixos de madeira emitem um rangido ensurdecedor,
esmagando sob si os destroços da antiga alvenaria. A estrutura de várias toneladas avança pesadamente para dentro da brecha. Centenas de pessoas agarram-se às cordas de navio. Seus pés descalços deslizam sobre o pó de pedra branca, enquanto os músculos incham sob a tensão extrema. A multidão arrasta sua própria morte pela subida íngreme. As rodas do colosso deixam sulcos profundos nas ruas perfeitamente pavimentadas. O atrito contra as pedras exala um cheiro acre de queimado. Não é um desfile triunfal, mas uma operação logística exaustiva de suicídio nacional. As pessoas estouram as costas e esfolam as mãos até sangrar, mas continuam a puxar com um entusiasmo fanático. As dimensões da construção são grandes demais até para a passagem ampliada. O ídolo trava em uma curva acentuada, e o peito maciço de madeira bate contra o batente de pedra. Um golpe forte, um estrondo vibratório, e a procissão estanca. É exatamente neste segundo que ocorre o que deveria ter trazido sobriedade a qualquer veterano. Com o impacto, dentro do ventre trancado, o bronze pesado tilinta com um som metálico ensurdecedor. O som de escudos batendo corta claramente o ruído da multidão. É a prova física da ameaça. Por um breve instante, o cortejo para. Nesse momento de silêncio, decide-se o destino de uma civilização. Bastaria uma ordem de parar, mas a euforia já desligou os instintos de sobrevivência. A multidão interpreta o tilintar das armas como um rugido de aprovação da deusa. As cordas esticam-se novamente. As rodas superam o obstáculo com um estalo. No momento em que as sombras alongadas do crepúsculo ocultam as ruínas da muralha rompida, o vulto monstruoso atinge o ponto mais alto da cidade. O rei Príamo toma sua última e mais catastrófica decisão política. Ordena que o troféu seja instalado na praça central, exatamente em frente ao santuário principal. Tal ação configura uma insanidade tática absoluta. Uma enorme estrutura oca e não verificada, deixada por um inimigo brutal, é posicionada no centro nevrálgico do estado. A meros 30 passos dali, encontram-se os aposentos pessoais dos governantes. Logo ao lado, os tesouros do reino, e adjacentes a eles, os depósitos com as armas de reserva. Os próprios troianos, de forma voluntária e entoando hinos solenes, conduziram o grupo de sabotagem por entre todas as suas linhas de defesa, outrora intransponíveis. Colocaram o inimigo na posição ideal para uma tomada total de poder. O gênio tático do agressor prevaleceu graças à colaboração da própria vítima. Longas horas após o pôr do sol, o cenário muda radicalmente. O triunfo diurno degenera em uma bacanal desenfreada. 10 anos de disciplina militar rígida, rações minguadas e a vigília constante contra um assalto dão lugar a uma perda absoluta de controle. Das adegas estatais frescas, centenas de enormes ânforas de barro repletas de vinho são retiradas. As ruas rapidamente se inundam de homens embriagados. A cidade literalmente afoga sua tensão visceral de uma década em álcool puro e forte. As amplas praças transformam-se em banquetes caóticos e imundos. A subordinação militar evapora com as primeiras taças esvaziadas. Ninguém cogita render a guarda. Os oficiais abandonam seus postos de vigia para se juntarem aos soldados rasos. Couraças pesadas de bronze são lançadas ao chão poeirento, e espadas são empilhadas de qualquer jeito pelos cantos. No meio da noite, a outrora temível Troia torna-se um alvo vulnerável. As altas torres de vigia ficam desertas. Sentinelas exaustos adormecem sobre as pedras quentes dos parapeitos da fortaleza. As pesadas portas de carvalho dos depósitos permanecem escancaradas. A elite política dorme profundamente em seus palácios, inebriada pela falsa ilusão de segurança absoluta. A cidade está bêbada. A cidade está cega. A cidade está fisicamente paralisada pelo próprio triunfo. A praça diante do santuário mergulha em um silêncio profundo e antinatural, interrompido apenas pelo ronco ébrio dos antigos defensores e pelo estalo seco das tochas que se apagam.
A enorme silhueta de madeira ergue-se silenciosa sobre os corpos, projetando uma sombra longa e negra sobre os degraus de mármore do templo. Por fora, permanece imóvel, mas, sob a madeira, já pulsa uma vida fria e calculista. Lá, na escuridão confinada e sufocante, cobertos de suor pegajoso, os sabotadores alongam lentamente os músculos entorpecidos. Alguém remove silenciosamente as proteções de tecido das grevas de metal. Lâminas afiadas deslizam suavemente para fora das bainhas. Eles esperam, tensos, pelo sinal combinado vindo do exterior. E enquanto os cidadãos adormecidos têm seus últimos sonhos de paz, uma mão calejada alcança a portinhola secreta no ventre do colosso. Um rangido leve e quase imperceptível da madeira rompe o silêncio da noite. A contagem regressiva para o massacre começou. Dentro do monólito de madeira, o tempo deixa de existir. Há apenas uma escuridão abafada e o som da respiração ofegante alheia. Dezenas de guerreiros aqueus de elite estão comprimidos em posição fetal, com os joelhos pressionados contra o queixo. As pesadas couraças de bronze esmagam impiedosamente as caixas torácicas. Os músculos sofrem espasmos dolorosos após longas horas de imobilidade. A madeira esfria lentamente após o pôr do sol escaldante, mas o oxigênio lá dentro continua catastroficamente escasso. Cada inspiração exige um esforço físico enorme. O ar torna-se denso com os vapores do suor e de um medo primordial contido. Aquilo não é uma emboscada de heróis gloriosos, mas um sepultamento voluntário em vida, em uma vala comum apertada e sufocante. As paredes da estrutura funcionam como um gigantesco ressonador acústico. Durante o dia, absorveram o rugido ensurdecedor da multidão exultante, fazendo as divisórias de carvalho vibrarem. Cada toque acidental do lado de fora ecoava como um estrondo doloroso nos ouvidos dos sabotadores enclausurados. Odisseu permanece imóvel junto à borda do alçapão inferior camuflado. Sua palma aperta firmemente o punho suado da espada curta. Ele escuta com atenção, avaliando metodicamente, como um estrategista gélido, cada som externo. Os gritos ébrios, o tilintar de taças de metal caindo nas pedras e o desvanecimento gradual da festa. De repente, o fundo sonoro muda drasticamente. O ruído caótico silencia, dando lugar a passos lentos e deliberados sobre as placas de mármore da praça central. Os passos circundam vagarosamente a gigantesca construção em um círculo perfeito. Uma vez, duas vezes, uma parada repentina. E então, através das grossas tábuas, surge uma voz feminina, suave, mas assustadoramente familiar. Helena, o pivô desse moedor de carne de 10 anos, inicia seu próprio e sofisticado jogo psicológico. Ela suspeita de um truque e testa a resistência da armadilha. Helena não chama os aqueus pelos seus nomes. Ela faz algo muito mais cruel. Na escuridão do espaço trancado, soam as inflexões das vozes das esposas dos guerreiros sitiantes. Ela mimetiza perfeitamente o modo de falar de cada uma. Primeiro, chama docemente Diomedes, com a voz de sua esposa deixada além-mar. Depois, ecoa o apelo ansioso de Penélope, dirigido diretamente a Odisseu. É um golpe psicológico de precisão cirúrgica. Os soldados, isolados do mundo por 10 anos e exaustos pela claustrofobia, ouvem vozes familiares logo atrás da fina barreira. A mente humana começa a ceder sob a pressão dessas alucinações auditivas. Um guerreiro chamado Anticlo não suporta o suplício. Seu peito arqueja. Ele abre a boca ressecada para soltar um grito histérico. Está pronto para entregar todo o destacamento por um fantasma de sua vida passada. Na mesma fração de segundo, os dedos de Odisseu fecham-se com força mortal sobre seu rosto, bloqueando fisicamente o grito letal. Começa uma luta brutal e silenciosa na escuridão absoluta. Uma ombreira de bronze roça na madeira áspera, enquanto dois homens se atracam em um combate mortal. Odisseu pressiona a mandíbula do subordinado com força implacável, disposto a quebrar o pescoço do próprio soldado para manter o sigilo da operação.
Antíclo debate-se em convulsões curtas, mas o aperto de ferro do comandante é inflexível. Após minutos infinitos, os passos lá fora finalmente se afastam. Helena retira-se para a noite sem a confirmação de suas suspeitas. Dentro do cavalo, resta apenas a respiração rouca do guerreiro quase sufocado. O pragmatismo gélido do comandante aniquilou a fraqueza humana. Enquanto os homens recuperam o fôlego dentro do colosso, nas ruas mergulhadas na escuridão, desenrola-se a próxima fase crítica do plano. Sinon, o espião aqueu que se entregou voluntariamente para plantar a lenda do presente aos deuses, sai de seu esconderijo. Ele desliza pelas sombras das edificações palacianas. Troia está imersa em um torpor alcoólico pesado. O ronco vibrante de milhares de pessoas exaustas ecoa de cada beco. As raras tochas nos cruzamentos já se apagaram, soltando apenas uma fumaça preta e acre. O ar está impregnado com um cheiro nauseante de vinho azedo e imundície. O espião move-se com total liberdade em direção à torre de vigia leste, o ponto mais alto da cidade, voltado para o mar aberto. Sinon passa por cima dos corpos dos guardas bêbados, que estão completamente alheios à realidade. Ele sobe silenciosamente a escada em caracol até a plataforma do parapeito. A brisa noturna corta seu rosto. No horizonte, onde o arquipélago de Tenedos se esconde atrás das rochas, reina um vazio impenetrável. Mas é exatamente lá que centenas de navios de guerra esperam. Todo o exército de Agamenon observa atentamente a linha da costa. Sinon retira uma pederneira e uma mecha de isca seca de sua túnica. Ele produz uma faísca, um clarão curto, depois um segundo. O trapo incendeia-se com uma luz amarela e agressiva. O espião ergue a tocha flamejante acima das ameias de pedra. O sinal de fogo rasga o céu noturno. Não é apenas uma chama na escuridão, mas a sentença de morte final, assinada e prestes a ser executada. Do outro lado da baía, milhares de remos descem de forma síncrona, sem um único respingo. A armada punitiva começa seu deslize inevitável de volta às margens indefesas. Odisseu, trancado no ventre abafado, não vê a luz, mas sente o avanço do tempo. Ele contou meticulosamente os batimentos cardíacos necessários para o espião atingir a torre. No espaço fechado, ouve-se o estalo seco de uma trava sendo removida. O mecanismo funciona perfeitamente. O alçapão secreto abre-se lentamente para a escuridão da praça adormecida. A abertura retangular no ventre do colosso expõe a densa noite. Uma corda grossa, trançada com tendões de boi, desliza como uma serpente e pousa suavemente sobre o mármore frio. Odisseu desce primeiro, com movimentos precisos e desprovidos de pressa. Seus pés em sandálias de couro macio tocam o chão sem ruído. Um a um, os sabotadores emergem das entranhas do troféu e dissolvem-se nas sombras do santuário. Nenhum tilintar acidental ocorre. O metal continua envolto em trapos e as armas estão presas com segurança. Eles já não são apenas soldados, mas uma máquina de extermínio calibrada, infiltrada no centro nervoso do inimigo. Ao redor deles, estende-se a cidade prostrada. Troia dorme o sono profundo e tóxico da exaustão absoluta. Após 10 anos de vigília, o povo permitiu-se relaxar uma única vez, e essa fraqueza será fatal. A praça está coberta pelos corpos dos cidadãos que roncam junto às fogueiras que se apagam, abraçados a jarros vazios. O ar cheira a vinho azedo, suor e gordura queimada. Os aqueus avaliam a situação com cálculo frio, sem emoções desnecessárias. Um gesto seco do comandante direciona o grupo. Na entrada do tesouro, 2 guardas cochilam e não têm tempo sequer de abrir os olhos. Os sabotadores agem com eficiência assustadora. Um ataque simultâneo vindo do ponto cego, um estrangulamento rígido e um golpe fatal sob a mandíbula. Sem gritos ou barulho de armas caindo. Os aqueus depositam os corpos inertes no chão, segurando os escudos com cautela. O silêncio torna-se a arma mais destrutiva da coalizão,
selando o destino da cidade mais rápido do que centenas de arietes de bronze. O destacamento desdobra-se em 2 grupos táticos. O primeiro ocupa os cruzamentos principais, bloqueando o acesso ao complexo palaciano de Príamo. O segundo, liderado por Odisseu, avança rapidamente pelas sombras em direção ao objetivo principal, as portas Esséias. As ruas transformaram-se em um labirinto de corpos adormecidos. Os sabotadores passam metodicamente por cima daqueles que vieram destruir. O contraste é implacável. A serenidade infantil da vítima condenada contra a concentração gélida dos carrascos. As portas Esséias erguem-se na escuridão como um monumento colossal de engenharia. Por 10 anos, essas folhas de carvalho revestidas de cobre resistiram a uma pressão externa esmagadora, quebrando as esperanças de gerações de gregos. Agora, 5 homens aproximam-se sem impedimentos de seu mecanismo interno. A guarda dos portões foi liquidada de forma metódica. Os aqueus utilizam odres de óleo para lubrificar as velhas dobradiças e as trancas maciças que não se moviam há uma década. As pesadas vigas de madeira que travam os batentes deslizam sem um único rangido. Braços musculosos empurram a madeira áspera. Aquilo que o exército unido não conseguiu romper em 1000 ataques, abre-se silenciosamente por dentro em apenas 2 minutos. O vão escancarado dos portões revela o vazio negro da planície. Nesse exato segundo, a ressaca costeira recua diante da armada que se aproxima. A frota de Agamenon, guiada pelo sinal da Torre Leste, já está aqui. Milhares de quilhas chocam-se simultaneamente contra a areia molhada. Dezenas de milhares de guerreiros saltam silenciosamente nas águas rasas. Sem gritos ou trombetas, uma massa humana negra derrama-se na praia e, em uma torrente única, lança-se em direção aos portões abertos. A vanguarda aqueia entra sob os arcos das portas Esséias, fundindo-se aos sabotadores. Passam sem obstáculos pelas muralhas que deveriam ter sido seu túmulo. Nas mãos dos comandantes surgem as primeiras tochas, exalando o cheiro acre do incêndio iminente. Na cidade, ainda reina um silêncio ensurdecedor, mas é o silêncio de uma corda de arco retesada ao limite. Milhares de lâminas são extraídas das bainhas. A reação em cadeia foi iniciada. Quando a primeira pederneira soltar a faísca, a Troia adormecida acordará diretamente no epílogo de sua história. A pederneira solta a faísca. A palha no telhado do posto de guarda mais próximo incendeia-se em segundos. O fogo agarra-se à madeira e espalha-se pelos toldos da praça do mercado. Uma fumaça densa deita-se como um cobertor sobre as ruas, rastejando para dentro das janelas abertas. Troia não acorda com trombetas, mas com a tosse asfixiante e a fuligem corrosiva que queima os olhos. O sono tóxico dos defensores é interrompido bruscamente. O atordoamento físico é substituído pelo choque. O inimigo não está atrás das muralhas, mas já derruba as portas das casas vizinhas. Veteranos troianos buscam armas na escuridão, saltando para os becos sem tempo de vestir gibões ou fixar couraças. Em suas mãos, há apenas lanças leves e lâminas curtas. Não há coordenação. O comando central está acéfalo, com oficiais isolados em bairros em chamas. Na escuridão cortada pelos clarões do incêndio, grupos desorganizados de defensores colidem com uma superioridade tática esmagadora. Os destacamentos aqueus não correm como uma turba caótica. Avançam em falanges cerradas e precisas. O brilho do bronze polido reflete as línguas de fogo, enquanto a infantaria grega limpa metodicamente um setor após o outro. Não é um duelo de honra cavalheiresco, mas uma engrenagem implacável de extermínio. Uma estocada curta, um golpe de escudo no rosto, um passo firme à frente. Os atacantes trabalham em harmonia. As ruas cobrem-se de corpos de forma tão densa que os escalões de assalto caminham sobre eles como sobre um tapete irregular. Os degraus de mármore tornam-se armadilhas escorregadias. O fator surpresa
empurra pessoas desorientadas diretamente contra a floresta de lanças. Através das portas esseias, as forças principais da coalizão despejam-se na cidade. Agamenon entra em sua pesada biga de guerra. Seu rosto não expressa triunfo, apenas cálculo. 10 anos de atoleiro logístico e derrotas humilhantes exigem uma compensação absoluta. Agamenon emite uma ordem pragmática: extermínio total da população masculina. A idade ou o status social não importam. Não é um surto de fúria, mas uma aniquilação demográfica planejada para apagar o estado inimigo do mapa para sempre. O estrépito ensurdecedor da luta urbana preenche o espaço entre as muralhas. O estalo das vigas desabando abafa os comandos dos oficiais. As chamas projetam sombras deformadas daqueles que matam e morrem. Cegos pela fumaça, os troianos golpeiam ao acaso, ferindo-se mutuamente no pânico. Os aqueus, ao contrário, usam o fogo como recurso tático, incendiando edifícios de esquina para bloquear rotas de fuga e encurralar os defensores em becos sem saída. Cada edifício residencial capturado é submetido a uma inspeção imediata e implacável. Pontapés violentos escancaram as portas trancadas. Segue-se uma busca frenética pelos cômodos. Mulheres e crianças são arrancadas brutalmente dos braços de seus maridos, sendo imediatamente conduzidas às zonas de triagem, vigiadas junto aos portões, para posterior registro rigoroso, como valioso butim de guerra. O cinismo burocrático desta operação esmaga a vontade mais do que a visão direta das lâminas nuas. Os comandantes distribuem os setores mais ricos ainda em movimento, demarcando o avanço de suas tropas pela cidade em chamas. As tentativas de organizar núcleos locais de defesa fracassam totalmente em questão de minutos. Os defensores improvisam barricadas frágeis com carroças de carga tombadas e móveis pesados. Mas a infantaria blindada em bronze simplesmente atropela esses obstáculos com uma parede contínua de escudos. Aqueles que tentam lançar pedras dos telhados planos das casas caem imediatamente, abatidos metodicamente por salvas coordenadas e precisas de arqueiros profissionais. A ilusão de segurança evapora junto com o frescor da manhã. A desorientação dos que foram arrancados do sono estilhaça-se irremediavelmente contra a fúria calculada de vingadores treinados. A cidade antiga perde rapidamente sua estrutura lógica. Os bairros residenciais transformam-se em bolsões de morte, isolados e bloqueados pelo fogo. Inúmeros pequenos focos de incêndio fundem-se rapidamente em uma única e ruginte frente de chamas. Esta parede de calor destruidora move-se implacavelmente de baixo, das fileiras comerciais pobres, para o topo da encosta íngreme da colina. Bem lubrificada, a máquina de guerra aqueia empurra, metro a metro, os restos de uma resistência desesperada e frenética em direção ao centro, diretamente para as fortificações imponentes do complexo palaciano de Príamo, onde a guarda de elite se prepara para travar sua última batalha. A fumaça aperta o coração da Acrópole em um anel denso. Ondas de atacantes chocam-se continuamente contra as últimas fortificações. O Palácio de Príamo, símbolo máximo do poder absoluto e de uma riqueza colossal, transformou-se em uma fera encurralada após horas de um assalto noturno metódico. As muralhas ciclópicas do complexo ainda suportam o impacto físico. A guarda de elite do palácio, tendo esgotado totalmente seu estoque de flechas, lança elementos arquitetônicos pesados sobre as cabeças dos invasores. Cornijas de mármore esculpido e fragmentos de estátuas derrubadas de seus pedestais. A pedra antiga esmaga, com um estalo surdo, o bronze dos escudos aqueus e os ossos dos atacantes. A defesa aqui não possui um plano tático. Sustenta-se exclusivamente no instinto de sobrevivência e no pavor visceral diante do fim inevitável. Mas a estratégia dos atacantes é absolutamente desprovida de emoção. Eles não desperdiçam recursos humanos em um assalto sem sentido contra muralhas verticais. Os engenheiros de cerco aqueus concentram todos os esforços em um único ponto vulnerável: os grandes portões principais. Na vanguarda do grupo de assalto
está Neoptólemo, o filho de Aquiles. Ele herdou do pai famoso não a nobreza épica, mas exclusivamente a crueldade gélida e pragmática de um carrasco profissional. Em suas mãos musculosas, empunha um pesado machado de guerra de lâmina dupla. A ferramenta morde os painéis de carvalho maciço, com batidas monótonas e rítmicas. Um golpe. O estalo seco da madeira lascando, uma inspiração curta para um novo balanço. Novamente, um golpe esmagador. O metal temperado rasga metodicamente as fibras ancestrais. As dobradiças de bronze que sustentam as folhas gigantescas guincham agudamente sob a tensão extrema e o desalinhamento forçado. Os guardas troianos, barricados firmemente do outro lado dos portões, sentem esse ritmo inevitável de destruição nos próprios ossos. A vibração de cada golpe do machado é transmitida pelas mãos trêmulas que apertam convulsivamente as hastes das lanças. A pressão psicológica no espaço confinado do vestíbulo aumenta a cada segundo. Exatamente 2 horas antes do amanhecer, a trave mestra central cede. O estrondo da madeira quebrando abafa o rugido geral da cidade em chamas. A estrutura maciça dos portões desaba para dentro do pátio, com um barulho terrível. Uma nuvem espessa de poeira calcária sobe no ar escaldante. Uma onda de infantaria pesada, encoraçada em bronze, preenche imediatamente os amplos salões de entrada. A arquitetura defensiva ruiu definitivamente. Neste momento crítico, a guarda toma sua última e mais destrutiva decisão. A formação se desfaz irreversivelmente. Parte dos oficiais de alta patente, em pânico, arranca suas pesadas insígnias e lança os escudos nos pisos polidos, tentando desesperadamente se esconder nos labirintos escuros dos gineceus, dispensas e áreas de serviço. Esta fuga covarde dos comandantes derruba instantaneamente a última linha organizada de resistência. A frente única fragmenta-se em um conjunto de escaramuças locais caóticas, condenadas a uma derrota rápida. As passagens estreitas do complexo palaciano tornam-se instantaneamente armadilhas sem saída. Os pisos perfeitamente lisos tornam-se insuportavelmente escorregadios. Os atacantes não fazem prisioneiros nesses espaços exíguos. Utilizam a tática de uma varredura fria e metódica. Um golpe forte com a borda pesada do escudo diretamente no rosto. Uma estocada rápida e fatal com a espada curta. Um passo firme do destacamento de vanguarda sobre o corpo caído. Nenhuma falha no ritmo estabelecido. O pânico nos pátios internos atinge o ápice. Não há para onde fugir. As muralhas cegas, que por 10 longos anos isolaram os habitantes da dura realidade, transformaram-se agora em um abatedouro perfeito. O olhar captura a essência do colapso estrutural. No pátio interno, sob o céu aberto, o antigo altar doméstico está envolto em fumaça densa. Ali está o velho rei Príamo. Por décadas, este homem ditou incontestavelmente sua vontade política aos vizinhos. Agora, ele parece um ancião profundamente atordoado, chocado pelos gritos e pelo estalo seco das vigas desabando. Suas mãos trêmulas tentam fixar no peito encovado uma armadura de guerra ricamente ornada. Esta tentativa de recuperar a majestade perdida não parece trágica. Parece absolutamente sem sentido. O peitoral de bronze pende torto, apenas limitando seus movimentos raros. A espada da família cai de seus dedos enfraquecidos, batendo com um tilintar nos degraus de pedra do altar. A ilusão da inviolabilidade divina vira pó mais rápido do que as colunas queimam. O grupo de assalto de Neoptólemo invade este último pátio sem qualquer dramatismo teatral. Para o comandante Aqueu, Príamo há muito deixou de ser uma figura sagrada. Ele é apenas o principal alvo político, o último símbolo de soberania que deve ser apagado. Neoptólemo faz um avanço rápido, encurtando a distância. Uma estocada curta, matematicamente calculada, encerra a vida de uma dinastia de séculos ao pé dos santuários.
O corpo do governante desaba pesadamente sobre o mármore frio. Um fato cruel da época. Nem longas orações, nem a espessura das muralhas salvam de um pedaço de metal afiado quando se permite que o inimigo entre em sua casa. A morte do rei junto ao altar doméstico torna-se o sinal final. A última barreira psicológica caiu, e o exército de saqueadores, com um rugido baixo e vibrante, espalha-se pelos santuários internos. Locais de adoração que por séculos acumularam ouro e oferendas de toda a Egeia transformam-se agora em entrepostos do saque. Os calçados pesados e tachonados dos infantes aqueus esmagam os mosaicos antigos. Grupos de soldados vasculham metodicamente os templos, agindo com a eficiência assustadora de coletores de impostos, cujo único instrumento de cobrança é o bronze afiado. Estátuas gigantescas, cobertas por prata, despencam de altos pedestais com um estrondo ensurdecedor. Os soldados arrancam furiosamente as placas preciosas, ignorando as órbitas vazias dos ídolos derrubados. Neste momento, a religião cede lugar à economia pura e concentrada da guerra. A riqueza secular da grande cidade é comprimida em sacos de marcha em poucas horas de uma fúria cega, porém extremamente calculada. No templo principal de Atena, desenrola-se uma cena que marcará para sempre o colapso moral dos vencedores. A fumaça densa dos incêndios já rasteja pelas lajes de mármore. A profetisa Cassandra, cujos avisos histéricos provocavam apenas risos de escárnio, agarra-se desesperadamente à antiga estátua de madeira da deusa. Ela busca a proteção sagrada, onde a proteção física já foi destruída. Mas nesta noite, o sagrado está morto. Ájax, o Lócrio, invade o santuário. Em seus movimentos rápidos, não há o menor tremor diante do altar ancestral, apenas o instinto frio do invasor. Sem negociações, Ájax faz um movimento brusco e violento, arrancando a profetisa da madeira sagrada. A força do puxão é tal que a estátua maciça inclina-se e cai no chão junto com a vítima. Esta ação é um ato absoluto de profanação. As regras de conduta de guerra foram revogadas. A cidade é entregue ao estupro total, e cada vencedor toma sua parte de troféus vivos e mortos, sem se preocupar com a hipotética ira dos céus. O fogo continua seu trabalho metódico, exaurindo o oxigênio dos corredores estreitos do palácio. Nas profundezas do solo, em câmaras fortes de pedra maciça, esconde-se a última esperança da cidade. Civis, mulheres e crianças da aristocracia trancaram-se atrás de grossas portas de bronze. Eles aguardam em uma escuridão sufocante, estremecendo a cada golpe surdo vindo de cima. Mas a acústica das masmorras transmite impiedosamente o som da catástrofe. Os sapadores aqueus não perdem tempo procurando chaves. Utilizam marretas pesadas e alavancas de metal. O bronze deforma-se com um uivo agudo até que as trancas estouram. As portas finalmente cedem e a luz agressiva das tochas invade os porões. Ofuscadas e sufocadas pelo medo, as pessoas se encolhem contra as paredes frias. Nos olhos dos soldados não há ódio, apenas o cálculo seco de um inventário. Começa uma triagem rígida do material humano capturado. Esposas e filhas reais, cujas mãos ainda pela manhã portavam braceletes de ouro, são alinhadas brutalmente. As joias são arrancadas dos pulsos e a seda cara é rasgada. A elite de ontem transforma-se em mercadoria viva e sem direitos. Elas não são mortas, são preservadas como a parte mais valiosa do botim. Agamemnon e seus generais distribuem friamente este recurso vivo. É a forma suprema de supressão psicológica. Mulheres que por anos determinaram a política de uma região rica, agora fiarão lã perpetuamente nas casas daqueles que transformaram sua pátria em cinzas. O processo de captura é acompanhado por gritos, mas os soldados reprimem qualquer resistência com golpes atordoantes. A máquina burocrática dos ocupantes não para. Os prisioneiros são amarrados com cordas grossas, formando longas correntes vivas e retirados dos edifícios em chamas, em direção à margem do mar, enegrecida pela fuligem. Mas o pragmatismo dos vencedores exige a solução de mais uma tarefa crítica. A
A linhagem genética do inimigo deve ser eliminada. Nas mãos dos ocupantes cai Astyanax, o filho pequeno do herói morto, Heitor. Para os comandantes gregos, ele não é uma criança, mas uma ameaça latente, o futuro líder de uma revolta e um potencial vingador. O Conselho de Guerra toma uma decisão inapelável nos degraus cobertos de cinzas do palácio. Sem discussões ou misericórdia, a sentença é executada com precisão mecânica. A criança é lançada da muralha mais alta, diretamente sobre as pedras na base da Acrópole. Esta execução fria e política coloca um ponto final sangrento na história da dinastia. O lucro fabuloso dos saqueadores é pago com rios de sangue e as cinzas de toda uma era, provando que o vencedor sempre leva tudo. O vencedor leva tudo, deixando para trás apenas a carcaça fumegante da maior metrópole da antiguidade. Ao amanhecer, a cidade outrora inexpugnável deixa de existir como unidade política. Agamemnon observa, do alto da colina enegrecida, o imenso mar de cinzas. O ar está denso, e o vento sopra flocos de fuligem pelas ruas entulhadas de escombros. 10 anos de espera exaustiva terminaram na criação de uma gigantesca sepultura coletiva sob o céu aberto. O comandante supremo não sente triunfo. Seu rosto é uma máscara de cálculo frio. A tarefa logística foi cumprida. O principal concorrente comercial foi apagado do mapa econômico da Egeia, e as tesourarias foram raspadas até a pedra nua. Lá embaixo, na costa calcinada, desenrola-se o ato final do cinismo administrativo. Milhares de troianos sobreviventes são reunidos na praia, formando uma massa densa e sem direitos. De joelhos na areia molhada, eles observam enquanto escribas militares contam metodicamente a mercadoria viva, fazendo entalhes em tábuas de madeira. Os pesados navios de guerra aqueus afundam na água escura, com os porões abarrotados. O peso colossal do bronze saqueado, os utensílios de ouro dos templos e multidões compactadas de novos escravos. Este carregamento não é um ritual sagrado, mas o mero inventário de um estado absorvido. A ilusão de justiça dissipa-se com a fumaça. Resta apenas a economia nua e implacável da guerra. Mas o curso da história é um mecanismo extremamente cínico. Em poucas semanas, esses navios sobrecarregados se afastarão da costa. A análise das crônicas registra a dura realidade. Muitos desses reis conquistadores jamais verão seus portos natais. Suas frotas serão esmagadas contra as rochas em tempestades de outono. Os generais que sobreviverem retornarão aos seus palácios apenas para receber o golpe de punhal de suas próprias esposas ou de usurpadores. A campanha militar, concebida pelo espólio, desencadeará a decomposição interna e a destruição da própria civilização micênica. Os vencedores foram contaminados pela agonia de sua vítima. Enquanto Agamemnon divide os troféus na praia, no lado oposto da cidade ocorre um evento imperceptível de enorme escala histórica. Através da névoa matinal, um pequeno grupo parte em silêncio absoluto. São os poucos sobreviventes liderados por Enéas, um oficial que escapou do moedor de carne noturno. Ele caminha pesadamente, carregando nas costas não ouro, mas seu pai idoso e paralisado. Ele conduz os fugitivos para o desconhecido. Para as sentinelas aqueias, seriam apenas sombras miseráveis fugindo da aniquilação. Para a fria perspectiva da macro-história, é o início de uma nova e grandiosa ordem geopolítica. Séculos se passarão, e segundo os historiadores, serão os descendentes deste fugitivo exausto que lançarão os primeiros alicerces da futura Roma. Um novo império crescerá no outro extremo do mar, absorvendo o mundo antigo e apoiando-se no mito de sua origem troiana. A destruição total de um Estado torna-se invariavelmente o material de construção para as ambições de outro. A queda de Troia, em 1184 a.C., não foi apenas um incidente militar, mas uma cisão histórica fundamental. O colapso da Idade do Bronze inicia-se ali. As regras de conduta de guerra foram queimadas nos altares da Acrópole. O fim da Era dos Heróis
foi selado por um engano vil, e o mundo absorveu um novo padrão militar. Vence, não aquele que possui a melhor armadura, mas aquele capaz de penetrar nos baluartes psicológicos do inimigo, usando as fraquezas alheias como ariete. A frieza atemporal transforma em pó os nomes dos soldados, deixando apenas as linhas dos épicos e as ruínas fundidas pelo fogo. Ao encerrar esta crônica, resta uma verdade intransigente. Torres altas, blocos de calcário e portões de bronze não têm importância se a mente já foi conquistada. A inexpugnabilidade das muralhas é uma ilusão fatal se o inimigo já estiver dentro de você. Os defensores de Troia perderam a guerra muito antes de o primeiro sabotador descer pela corda na escuridão da praça adormecida. Perderam-na no momento em que permitiram que a soberba, a avareza e o fanatismo abafassem o instinto básico de autopreservação. A história não perdoa a ingenuidade. Um Estado que confia cegamente em muralhas e na benevolência do destino ruirá pelas mãos de traidores ou pela própria estupidez. Olhando para as cinzas de suas ilusões, responda: você deixaria entrar em sua casa um troféu sem verificar seu interior? Ou preferiria queimá-lo na praia, mesmo arriscando a ira dos deuses?